Boa noite. Nesta segunda-feira, 5 de setembro, recebemos o professor da Unesp, historiador Maximiliano Vicente. Ele comenta o cenário político do país após a votação do impeachment. E ainda nesta edição. Integrantes do MSL ocupam a Praça das Cerejeiras e cobram uma resposta do poder público sobre a falta de moradias no município. Noroeste comemora os 106 anos de história com exposição de camisas e apaixonados pelo time se reúnem para manter as memórias do clube vivas. Integrantes do movimento social de luta ocuparam a Praça das Cerejeiras em frente à Prefeitura de Bauru na noite deste domingo. Eles pediram o apoio do município para as famílias que reivindicam terras para a construção de moradias. Cerca de 200 pessoas, de acordo com a Polícia Militar, acamparam na praça. Com barracas e até um lugar improvisado para cozinhar, famílias inteiras vieram pressionar o governo municipal para reivindicar terras para a construção de casas. Os manifestantes aguardavam a reunião de representantes do movimento com o prefeito, a secretária do Bem-Estar Social e o procurador do município. De acordo com um dos líderes do MSL, a ocupação em frente à prefeitura é para evitar uma nova reintegração de posse, dessa vez numa área que é do município. Tem uma audiência agora no Ministério Público, que é a questão da reintegração de posse da Quinta da Bela Olinda, onde é o acampamento Nossa Estrela de Davi. Mais de 500 famílias, né? Então a gente veio pedir essa reunião e de uma forma que achou era vir para a prefeitura, né, se acampar aqui e mostrar a necessidade que realmente vive essas famílias, né? Extrema pobreza, né, não tem condições, estão desempregados e não tem lugar para morar. Então a gente veio para pedir que o prefeito ajude nós trabalhar junto, porque é um problema social do município, né, nessas famílias, ajude a gente a chegar a um objetivo aí de refúgio para essas famílias. O movimento soube que haverá mais reintegrações e discorda dos critérios usados para a desocupação, como a que ocorreu na semana passada no Parque Baurulândia. O cara que pediu a reintegração de posse hoje deve 5 milhões, né, para o município, né, de IPTU. E a gente sabe que não está sendo nada executado em cima desses grandes imobiliários aí que estão vendendo terra da União, terra do Estado ou até dentro da terra do município, né. E essas famílias são 7 acampamentos, são 3.000 famílias bauruenses, né, toda cadastrada na SEB, né, tem o número do NIS. E a gente está tentando sentar com a prefeitura, junto com o Rodrigo, para tentar solucionar o problema dessas famílias. Para o prefeito, é impossível evitar novas reintegrações, pois as áreas são particulares e também do município. Nos próximos dias devem sair novas reintegrações de posse, a Polícia Militar está se preparando para executar essas reintegrações e a gente percebe que vai ter um conflito que tende a se acirrar caso a gente não consiga encontrar soluções. Não existe nenhuma solução mágica, nós temos 3 núcleos do Minha Casa Minha Vida para entregar esse ano ainda, mas as famílias já foram selecionadas, são famílias que já foram sorteadas ou que estão em favelas, em áreas de risco, então a gente tem uma dificuldade muito grande de atender eles, né? Mesmo assim, a maior parte dessas famílias já participa de algum programa social da prefeitura ou algum programa federal que é executado pela prefeitura e nós vamos tentar recadastrar todas essas famílias e tentar encontrar alguma saída. A prefeitura também descarta pagar auxílio aluguel para as famílias que forem obrigadas a desocupar os terrenos. Nós já temos 90 famílias hoje em Bauru em auxílio aluguel, a gente acha que isso não é uma solução, nós precisamos encontrar algo definitivo. Por um outro lado, a gente percebe que, enfim, existe muita manipulação política por trás, a gente percebe que o momento também é um momento muito complicado, é um momento bastante conturbado do país e a gente pretende aí tentar encontrar alguma saída, deixar pelo menos alguma saída já encaminhada. Durante a reunião, os manifestantes se comprometeram a passar para a SEBS a lista completa dos integrantes do MSL que fazem parte do Cadastro Único Social. A inscrição é pré-requisito para que eles participem de programas assistenciais do município. Ficou definido que na próxima sexta-feira o prefeito municipal se reúne de novo com líderes do movimento MSL para mais uma rodada de negociação antes da audiência no dia 13 de setembro, que vai definir a reintegração de posse de áreas do município. E no começo da tarde, os manifestantes deixaram a Praça das Cerejeiras. O tempo deve continuar instável aqui na região, pelo menos até amanhã, e há previsão de queda nas temperaturas. As informações no boletim do IPMET.
Existe a previsão de chuva para hoje e amanhã, né? A partir daí o tempo deve ficar parcialmente nublado, né? A temperatura pode cair um pouco mais na quinta-feira de manhã. Estamos nos aproximando aí do final do inverno, né? Que termina aí agora neste mês, e é a volta também do período chuvoso, né? É quente e chuvoso aí para os próximos meses. Entre hoje e amanhã, a nebulosidade aumenta e pode chover de forma isolada em várias regiões paulistas. Neste momento, já são registradas pancadas moderadas nas cidades de Presidente Prudente e Assis. Em Bauru, já choveu hoje e estão previstas pancadas no fim do dia. Agora, a umidade do ar é de 75%. São registrados ventos de 4 km por hora. Hoje, os termômetros variaram entre 15 e 26 graus. Para amanhã, a mínima prevista é de 14 e a máxima fica em 28 graus. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta você confere a comemoração dos 106 anos do Noroeste. Torcedores apaixonados pelo time montaram uma exposição de camisas para marcar a data. Então fique ligado que nós voltamos já já. O Poço Nações Unidas, que fica na Vila Universitária, está com a bomba queimada. Ela deve ser trocada só amanhã no período da tarde. Por isso, o abastecimento nos bairros Jardim Infante Dom Henrique, Vila Universitária, Jardim Planalto e Jardim Contorno pode ficar comprometido. O DAI pede que a população economize água. Informações pelo 0800 para ligações de números fixos ou pelos números 3235-6140 e 3235-6179 para ligações de celulares. Nosso assunto agora é o esporte. O Noroeste completou 106 anos no dia 1º de setembro e para não deixar a data passar em branco, torcedores organizaram no último sábado uma exposição de camisas, um evento que reuniu apaixonados e relembrou momentos vitoriosos da história noroestina. A faixa de campeão da segunda divisão do Campeonato Paulista em 1984 não saía do peito do Edinho, que foi lateral direito do Noroeste. O troféu daquela conquista também estava lá e o ex-jogador fez questão de posar para as fotos ao lado dele. O Noroeste vinha de vários rebaixamentos, né? E realmente foi uma alegria muito grande, movimentou muito a cidade de Bauru. As finais nós mandamos em Jaú, onde a torcida realmente comparecia em números. E nesse quadrangular final, o Noroeste só perdeu um jogo. E a emoção foi realmente maravilhosa. Torcedores esperaram nós na entrada da cidade, desfilamos em caminhão de corpo de bombeiro. E isso realmente, os jogadores que participaram dessa época, acho que está em toda a sua memória. Nunca pode esquecer disso. Apesar de ter jogado 5 anos no time bauruense, Edinho guardou apenas 3 camisas daquela época. Quando você jogava, você às vezes nunca ia imaginar que num futuro o pessoal ia fazer uma coleção dessas, ter essa iniciativa. Então, como eu tinha muitos amigos, eu doava para meu pai, para a família, para amigos, mas ainda minha esposa guardou algumas relíquias que inclusive estão aqui. As relíquias do ex-lateral se juntaram a outras quase 40 camisas na exposição que marcou os 106 anos do Noroeste. Foram dispostas numa espécie de varal, montado na loja oficial do clube, mantida por torcedores apaixonados pelo time. O César contribuiu com 17 peças. O meu avô foi técnico da divisão de base, e aí eu tinha umas camisas no armário, e aí eu comecei a ir nos jogos e comecei a colecionar as camisas. Tinha umas 5 só do meu avô e o resto eu fui adquirindo com o tempo. Comprando de outros torcedores, assim? Comprando de outros torcedores, ou indo no Mercado Livre, algum lugar vendendo e ia comprando, adquirindo as camisas. Entre tantas raridades da coleção do César, destaque para as camisas da década de 1970. Mas para conseguir algumas, ele precisou desembolsar um bom valor. Foi de R$300. Foi o que eu ainda pensei bem, mas foi de 300 que foi a de 76 que está exposta aqui. Durante todo o sábado, muita gente passou para dar uma espiada na exposição, reencontrar companheiros de arquibancada e rememorar jogos marcantes. Paulo é aposentado e ficou emocionado com as lembranças que o evento proporcionou. A associação é muito gratificante, né?
de você passa um filme, eu lembro do meu pai, dos meus irmãos que hoje estão morando fora, de você vir ao estádio, ver todas essas camisas bonitas e acompanhar o clube, como eu acompanhei desde 1970. Então é uma coisa bem gratificante mesmo, você ver tudo isso aí e rever os amigos. E tanta paixão pelo Noroeste resultou em outra história de amor. Kelly e Josinei se conheceram em um grupo de discussão sobre o time pela internet em 2009. Papo vai, papo vem, estão juntos até hoje. Foi engraçado, né? Que a gente não espera, né? Conhecer a nossa alma gêmea com tanta coisa em comum, né? Tanta coisa em comum aí que a gente tem, né? Graças a Deus nós já estamos juntos há quase 7 anos, mais de 7 anos, né? E é legal que é companheira mesmo, né? Então a gente pega a moto, viaja, assiste o Noroeste, vem aqui. O ano passado, retrasado, estava na 4ª divisão, a gente estava assistindo os jogos, né? E é gratificante, né? Ter uma pessoa do seu lado que compartilha das mesmas paixões, né? Dividem a vida e as arquibancadas para empurrar o Norusca, dentro e fora de Bauru também. No começo as pessoas olhavam com a cara feia, principalmente quando viaja. Aí ficavam olhando, a minha mãe foi muito contra no começo. Ah, vai viajar, só tem você de menina. Ah, não tem problema, mãe, mas eu sempre me mantive firme, sempre acompanhando. O casamento veio em 2014 e o ensaio fotográfico não poderia ter um cenário diferente. O gramado do estádio Alfredo de Castilho, a Casa Noroestina. Quando a gente resolveu que ia casar e a gente começou a ir atrás dos preparativos, eu fui ver os fotógrafos pro evento e achei um rapaz que é de Jaú e ele fez as fotos lá no campo do 15 e a hora que eu vi, falei, não, eu quero no campo do Noroeste. E a hora que eu falei pro Jô, nem tem dúvida, topou na hora, falou, não, é esse. Histórias de amor por um clube, escritas por ex-jogadores e torcedores e imortalizadas em fotos, camisas e troféus. Em relação à campanha eleitoral, quando a gente fala de direito de resposta, existem 2 situações. Temos o direito de resposta, que é quando um candidato se sente ofendido ou mencionado de uma forma equivocada por um outro candidato e tem o direito de responder a sua verdade, colocar a sua verdade na campanha, no programa da pessoa. Então, o candidato que se sente ofendido, não é nem ofendido, que se sente prejudicado pela resposta ou por uma determinada atitude do candidato, pode pedir esse direito de resposta no programa. Outras situações podem ser colocadas, como, por exemplo, alguma ofensa, alguma inverdade, que além do direito de resposta permite que o candidato ou a coligação entre com uma representação na Justiça Eleitoral para implicar numa multa, suspensão do programa, além do direito de resposta. Depois do intervalo, a gente recebe o professor da Unesp, Maximiliano Vicente. Ele vem comentar o cenário político depois do afastamento de Dilma Rousseff. Então não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta para comentar o momento político que o país vive após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Recebemos aqui no estúdio o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Boa noite, professor. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente. É um prazer imenso sempre vir aqui na TV Unesp. Professor, vamos começar falando então sobre o julgamento de Dilma Rousseff. A votação sobre os direitos políticos dela foi feita em separado. O que essa decisão ela pode representar no futuro próximo? Bom, em primeiro lugar, o processo em si, no desfecho que teve na hora que se votou no Senado, foi muito surpreendente, porque o que está previsto em lei, ou pelo menos a interpretação mais comum da lei, era que com a cassação da presidente perdesse os direitos políticos, né? Mas não foi isso que aconteceu. O Senado decidiu desmembrar a punição ou o julgamento em 2 fases. Então, na primeira, de fato, ela sofreu impeachment, ou seja, ela perdeu o cargo de presidente, mas no segundo momento da votação, ela não perdeu os direitos políticos, né? Ou seja, na prática, isto significa que em 2018 ela pode concorrer desde deputada estadual, deputado federal, governador, senadora ou presidente, né?
Quer dizer, ela não perdeu os direitos políticos. E isso é uma decisão muito importante porque, de fato, o julgamento em si, ele perdeu um pouco o sentido, né? Eu costumo brincar e dizer que, na verdade, ela ganhou o processo, né? Porque o que se vislumbrava para ela era um cenário muito sombrio. Perder o mandato e perder os direitos políticos por 8 anos, né, significaria a morte política dela, né? E, por enquanto, de momento, com a decisão, o que ficou mais ou menos claro é que ela poderá concorrer a qualquer cargo público ou ser indicada para ocupar qualquer cargo público. Para os outros políticos, o que isso representa? Bom, é uma situação muito delicada no momento atual, né? De fato, é inquestionável, né, que o presidente em exercício é Michel Temer, né? É por isso que ele saiu vice na chapa. Mas, para o restante da classe política, ficou, pelo menos no Congresso, mais do que no Senado, ficou uma espécie de dúvida em relação ao que é um processo de impeachment, né? E parte da população que esperava efetivamente que ela perdesse o mandato, de alguma forma ficou um pouco frustrada. Outra parte, que é a que sempre considerou que ela não tinha feito as pedaladas fiscais, comemorou, né? Por quê? Porque, de alguma forma, se reconheceu que o julgamento tinha sido injusto e uma forma de compensar esse julgamento injusto seria o de preservar os direitos políticos, não é? De qualquer maneira, nós podemos falar o seguinte, que é uma situação nova, né? O pessoal costuma comparar muito com o que aconteceu com o Collor. Não é bom comparar, porque Collor renunciou antes de ser julgado, não é? Mas o Senado, mesmo assim, manteve a cassação dos direitos políticos e, com a presidente Dilma, o que aconteceu foi o oposto. Ela teve o impeachment, mas não perdeu os direitos políticos, não é? Como a sessão foi presidida pelo presidente do Tribunal Superior de Justiça, não sabemos agora qual vai ser o desdobramento disso. Os políticos reacionaram, parte dos políticos reacionaram, entraram com um mandato para tentar reverter a situação. Enfim, agora está nas mãos do Supremo. Essa votação em separado pode ter dado força a esse pedido de contestação? É muito difícil porque, por 2 motivos. Bom, primeiro porque o Tribunal Superior de Justiça, ele deu poder ao Senado para que estabelecesse o rito, né? Então, se eu te dou o poder, você opera assim, eu não teria, teoricamente, muito o que falar. O segundo grande motivo é que a sessão foi presidida pelo presidente do Supremo Tribunal, né? Então, e ele concordou com o que aconteceu lá. Ele não se opôs em momento algum. Bom, diante disso, embora a manifestação de muitos ministros tenha sido de estranheza com relação ao que aconteceu, eu creio que é muito, muito complicado voltar atrás, porque, veja, o que vai decidir agora o Supremo, não é? Que parte da votação foi errada, né? Uma parte foi certa, outra parte foi errada, vai anular o que aconteceu, se vamos voltar a uma situação pré-impeachment, né? Então, a tendência normal, natural, é que acate aquilo que foi decidido pelo Senado, né? Já em relação ao governo Temer, o Temer é o 3º vice, né, que assume a presidência desde a redemocratização. Como que a gente pode avaliar neste momento a base aliada do governo dele? Eu diria que, na verdade, é uma situação muito delicada, a que ele tem pela frente, né? Por um lado, ele vai ter que enfrentar uma situação de colocar em teste essa base que se diz que apoia ele, porque as medidas que ele tem que tomar são medidas muito duras, muito impopulares, né? Que passam desde a privatização até a reforma da Previdência, ou seja, todo mundo vai ter que trabalhar mais, vai ter que contribuir mais, né? Passa por as reformas trabalhistas, ou seja, você vai perder os direitos. E isto, eu duvido que os deputados assumam como uma bandeira necessária para que seja implementada dentro do governo Temer. A grande vantagem que tem o governo Temer é que, teoricamente, ele não seria candidato a nada, então não estaria em jogo a vida política dele. Mas o Congresso, sim, né? Eles vão ter eleições em 2018. Que partido vai sair candidato, né? Ou vai lançar candidato, pedindo a votação popular, sendo que apoiou essas reformas que são tão drásticas, tão duras para a classe dos trabalhadores, né?
Então, é assim uma grande incógnita, né? Porque, por um lado, é necessário, sim, fazer algumas reformas, mas, por outro, antes de fazer as reformas, teria que mexer na estrutura, né? Por exemplo, na Previdência, você fala, vou aumentar a idade. Sim, mas por que você não cobra quem deve primeiro? Não é? Isso que a população quer. Não é? Não estamos negando que temos que trabalhar mais, mas sim queremos que aqueles que falavam que quem ia pagar o pato, não é? Na época do impeachment, se provou que eles são os mais devedores da Previdência. Não é? Então, não são eles que estão pagando o pato, somos nós. Não é? E isso, evidentemente, a população vai cobrar da base aliada do Temer. Não tenha dúvida nenhuma. Professor, eu agradeço mais uma vez a sua participação e toda essa análise aqui hoje com a gente. É um prazer imenso sempre estar aqui. O Unesp Notícias está chegando ao fim. Nos próximos dias, a TV Unesp exibe entrevistas com os candidatos a reitor e vice da universidade. Por esse motivo, desta terça até quinta-feira, o Unesp Notícias será um pouco mais cedo, às 6 da tarde. Eu espero você. Tchau! Thank you.